Queridos irmãos e irmãs, neste segundo dia da novena de Santa Luzia, nessa primeira semana do Advento, a liturgia de hoje nos traz o encerramento do famoso Sermão da Montanha, no qual o evangelista Mateus, que escreve o seu evangelho para judeus que tinham se convertido ao cristianismo, é o evangelista que mais cita o Antigo Testamento. Mateus tem a intenção de mostrar que Jesus é o novo Moisés. Antigo Testamento, Moisés sobe ao Monte Sinai. Novo Testamento, Jesus sobe ao Monte das Bem-aventuranças. Antigo Testamento, Moisés, no Monte Sinai, traz a lei. Novo Testamento, Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, traz a nova lei. Por isso que, durante os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, nós sempre ouvimos isso. Está escrito, Antigo Testamento, não matarás. Eu, porém, vos digo, novo mandamento. Se você fala mal de alguém, se você pode matar as pessoas com a língua. Está escrito, Antigo Testamento, Moisés, Monte Sinai, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, Novo Testamento, Monte das Bem-aventuranças, Jesus, Nova Aliança, se você desejar olhar a mulher do próximo, você já está cometendo adultério. Jesus, no Sermão da Montanha, resumido, que não é o evangelho de hoje, mas só para fazer o início, ele mostra para o seu povo o seu coração. Ele mostra que a lei não é só o ato, não é só o que as pessoas olham, mas Jesus é mais profundo. Jesus olha a intenção que nós colocamos nos atos, porque nós podemos fazer uma intenção boa com um desejo mau. Podemos mostrar para os outros uma coisa, mas aqui dentro estamos tentando outras. Eu sou o quinto filho de 6 na minha casa, e quando eu era criança não tinha tantos filhos. Minha mãe, com 8 anos de casado, já tinha 6 filhos, nós somos todos escadinha. Para a gente conseguir alguma coisa, com a minha mãe, com meu pai, eu, que tinha que lutar com mais 5, a gente dizia uma coisa, mas aqui dentro a nossa intenção era outra com o nosso pai. Todos nós temos isso aqui dentro, que só Deus vê. Ou, por exemplo, nós podemos ter uma atitude ruim. Posso usar aquele que eu estava usando aí? Obrigado. Uma atitude ruim, eu posso brigar com a minha mãe e amar minha mãe. Jesus vem mostrar que a lei dele, o coração dele é mais profundo. Então ele dá um discurso no Sermão da Montanha que é dificilíssimo. Ali ele diz para amar os inimigos, ali ele diz para perdoar, ali ele diz para ter o coração dele. E quando ele encerra o sermão, nós estamos pertinho do capítulo 8, Jesus está saindo do sermão, ele está encerrando, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática o que eu acabei de dizer, a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus então faz a diferença de uma obra. Eu, por exemplo, olhando para essa paróquia, que está linda, aliás, modéstia à parte, o padre está confessando, ele não se vai descer, mas ele vai me ouvir aqui no microfone, está muito bom, parabéns. Mas nem sempre foi assim. Nas nossas casas também nem sempre é assim. E quando a gente vai fazer uma obra, a gente senta, a gente se prepara, a gente chama a família e diz: olha, nós vamos ter que segurar aqui, nós vamos ter que fazer uma dívida. Então os pais chamam os filhos e: olha, nós vamos segurar um pouquinho. Quando nós estamos indo no mercado, a gente não vai comprar isso, porque nós estamos na obra, porque a gente está melhorando a nossa casa, porque a gente está fazendo isso. E a gente começa a comprar. Vejam uma coisa sutil no Evangelho de São Mateus. Jesus fala de 2 obras prontas. Jesus fala de 2 exemplos de pessoas que
construíram as suas casas, para mostrar que construir a casa não é difícil. Levantar as paredes não é difícil. O difícil é que as paredes permaneçam de pé. Ele dá 2 exemplos de casas que estão prontas, que estão concluídas. Mas a diferença das 2 casas é a qualidade do material. Na nossa casa, a gente sempre, na minha terra, eu sou mineiro, lá na minha terra a gente chama muito essas coisas que a gente quer fazer de qualquer jeitinho assim, gambiarra, né? A gente faz uma gambiarra, mas quando a gente faz uma gambiarra, a gente sabe que aquela gambiarra ela não é definitiva. A gente sabe que é porque agora nós estamos apertados e a coisa vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco nós vamos ter que resolver aquilo, porque o problema não foi resolvido. Jesus está falando sobre a qualidade do material. Onde eu quero chegar é onde Jesus está falando para nós. O tempo do advento é o tempo que Jesus veio. Ele virá, mas ele também vem, e hoje nós estamos vivendo isso agora. Ele também está vindo nesta Eucaristia. Eu poderia fazer a pergunta a você: eu não duvido que você está construindo a sua casa, está sentado participando de uma missa quinta-feira, durante a semana. Isso não é preceito. Então você está aqui por amor. Então você está construindo a sua casa. Mas qual é a qualidade da nossa vida espiritual? Porque eu posso estar sentado numa igreja, participar de uma missa e sair dali e nem lembrar da primeira leitura, do Evangelho, do Salmo. Eu posso estar com a cabeça totalmente longe. Uma criança pode participar de uma aula inteira e ela sair da aula e falar: qual foi essa aula? Porque eu não lembro de nada, porque a cabeça dela estava viajando. A gente pode estar conversando com alguém do nosso lado, de repente a gente acorda e a gente fala: você está falando do que mesmo? Então, estar aqui, estar na sua casa, fazer o nome do Pai, você pode estar numa capela com WhatsApp e nada ir para Deus. Estar na capela não significa que você está dando qualidade. Marido e mulher podem estar sentados no sofá uma noite inteira e não trocar uma palavra. Estarem juntos não significa que eles estão dando qualidade ao relacionamento. Um pai e uma mãe que trabalham o dia inteiro, que vem um filho só de noite, podem ter uma qualidade tremenda. Abraçar, amar, conviver. Ou podem sentar na sala, ligar a televisão e dizer: boa noite, Deus abençoe. Assim como no nosso dia a dia a gente dá qualidade ou não, você pode estar numa festa de família, estamos aí pertinho do Natal, família inteira, veio de longe, meu Deus, aquela festa, Feliz Natal, e você está sentado no sofá e não vai participar de nada, com o celular na mão. Vejam, irmãos e irmãs, o tempo do advento, que também é um tempo de espera, é um tempo da gente começar a pensar qual é a qualidade do material que nós estamos construindo o nosso lugar no céu. Qualidade. Eu posso estar 10 minutos diante do Santíssimo, estar totalmente ali. Eu posso estar 1 hora ali e não estar ali. Eu posso rezar o terço e chegar no 5º mistério e dizer: nossa, eu já cheguei no 5º e nem percebi, porque durante o terço minha cabeça viajou tanto, eu fui para tantos lugares. Qualidade depende do nosso desejo interior. Teresa d'Ávila dizia que ela gostava de ver as coisas do alto, porque Deus vê do teto, ela falava. Porque pensem comigo, vocês estão olhando para mim agora, sim ou não? Vocês não estão vendo a porta, eu estou vendo a porta. Você não vê a porta, mas a porta está ali ou não? Tá. Mas porque você está posicionado olhando para mim. Como eu estou olhando a porta e não estou olhando o sacrário atrás de mim, você não vê. Na vida não é diferente. A gente está vendo minha versão, a versão do meu marido, a versão do meu filho, mas Deus vê do alto, Ele vê o todo. E Teresa d'Ávila dizia: eu preciso ter um olhar espiritual, sobrenatural, um olhar que é do alto. E para a gente ter o olhar de Deus, para a gente pensar como Deus, falar como Deus, a gente tem que gastar tempo com Deus. E isso exige tempo, suor, lágrimas.
Isso exige esforço, isso exige desejo, e nem sempre nós estamos maravilhados para isso. Tem alguém que trabalha aqui? Todo dia que você trabalha, e as crianças que vão para a aula, que devem estar de férias já, né? Vocês levantam e vão para a aula e para o trabalho na maior alegria do mundo todos os dias? Aquela segunda-feira, depois de um final de semana prolongado? Não, mas você vai porque você tem que ir. Exige uma responsabilidade na fé que não está ligada aos nossos sentimentos. Hoje, por exemplo, está um dia chuvoso. Quantas pessoas pensam: está chovendo, ir à missa? Se você não tem nada para comer, você pega o guarda-chuva e vai no mercado. Se você tem um médico, você pega o guarda-chuva e vai no médico. Você vai para a escola, vai para o seu trabalho. A chuva não te impede de fazer o que você quer. Mas para Deus, tudo é mais difícil. Parece que tudo tem mais esforço. E aqui eu não estou falando de você que está sentado aqui. Você tem familiares, não tem? Você tem família de pessoas que vivem assim, pensam assim. Então, nesse tempo do Advento, nós estamos aqui, uma Santa Luzia, nessa paróquia. Jesus está perguntando para nós qual é a qualidade do material que nós estamos dando para Ele, porque para Ele é o melhor. Eu não tive tempo hoje, mas quanto tempo você ficou com o telefone na sua mão? Eu não tive tempo hoje, mas quanto tempo nós desperdiçamos passando o nosso dedo numa tela, sentado na frente de uma televisão. E quando a gente olha, a gente fala: meu Deus, passou uma hora, eu nem vi o tempo passar. Dedicação, esforço, porque nesse tempo o nosso coração tem que ser um presépio. E para Jesus nascer dentro da manjedoura do nosso coração, Maria e José, eles bateram em muitas casas. Maria e José procuraram muitos lugares para que o menino Jesus nascesse, e as portas estavam fechadas. Cuidado, porque Jesus continua batendo e Ele quer entrar dentro de você. Não aparentemente como a casa na areia, porque aparentemente as duas casas estavam construídas. Aparentemente não tinha diferença. É como se você fosse num bairro e falasse: essa casa está pronta, essa casa está pronta, essa casa está pronta. Visualmente as casas estavam iguais, mas só Deus sabia a base, o material. Visualmente você está aqui, visualmente você usa um sinal, mas só Deus sabe como está a sua alma, como você está por dentro. E é disso que Ele se interessa, não das aparências, mas do coração. Fazer com que a nossa vontade, a nossa atitude se unem, vira a santidade. E aí um dia, quem sabe, se a gente conviver tanto com Jesus, tanto com Jesus, tanto com Jesus, a gente possa dizer como Paulo: eu não vivo mais, é Ele que vive em mim. Ele abraça em mim, Ele perdoa em mim, Ele sorri em mim, Ele fala em mim, Ele acolhe em mim, Ele conversa em mim. É Ele. E quem de nós aqui já não trombou com um homem ou uma mulher de Deus? Que a gente para e sai e fala: meu Deus, Deus falou aqui, Deus estava aqui, Deus quer se utilizar de nós, quer que sejamos canais de nós. Tem um livro de Crônicas, 2 Crônicas 9 no Antigo Testamento, tem uma oração que diz assim: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Eu vou terminar aqui porque eu estou aqui com o meu relógio na minha frente, não quero atrasar a noite de vocês. Alargue as minhas fronteiras. E vou te dar um exemplo. Você está sentado esperando o médico. Você tem um monte de gente sentada na sua frente, gente que vai depois de você. Você está num ponto de ônibus, você está na escola, e a oração diz assim: Senhor, eu estou aqui sentado esperando o médico.
Alargue as minhas fronteiras. Se o Senhor tiver alguém aqui que o Senhor quer se utilizar de mim, eu estou aqui. Alguém aqui que precisa de mim, de uma palavra, precisa do Evangelho, eu estou aqui, eu estou sentado, pode se utilizar de mim. Senhor, eu estou no ponto de ônibus, eu estou aqui, eu estou à sua disposição. Se o Senhor quiser se utilizar de mim, falar em mim, perdoar em mim, eu estou aqui. Se utiliza de mim, eu abro a porta para o Senhor falar, orar, se utilizar de mim. Mas para Ele fazer isso, nós, porque Ele respeita a nossa liberdade, devemos ter esse desejo profundo e interior. Eu termino dizendo que eu desejo do fundo do meu coração que neste tempo do advento você vá gastando muito dinheiro com material bom para construir a sua alma, para construir ela na rocha, com jejum, com oração, com penitência, com oração, com a missa, com a adoração ao Santíssimo Sacramento, com uma boa comunhão, que Ele possa hoje, mais uma vez, ficar mais uma estaca da sua alma no coração dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.